Primeiro, eu lamento que ele tenha sido feito pela EBC, né? Porque isso acentua uma confusão institucional que existe de fazer com que a EBC seja ao mesmo tente ser, o que eu acho que é impossível, ao mesmo tempo uma mídia pública, ou seja, uma emissora independente, com jornalismo equilibrado, que tenha um conteúdo de caráter independente, que emule. Se você pegar a lei que criou a EBC, você percebe que, embora de maneira muito tímida, há ali uma inspiração nos modelos públicos europeus, especialmente no caso da BBC, né? Por outro lado, ela também é a mídia estatal, né? Então você tem uma confusão, quer dizer, repara, a mesma emissora que faz um podcast do presidente da República é aquela que tem um jornalismo que tem que cobrir a presidência da República, supostamente de maneira crítica. E esses dois papéis na mesma instituição, eles acabam causando um conflito que eu acho que é mortal para a EBC. Então eu lamento, eu acho que, por exemplo, o arranjo anterior do governo, onde você tinha a NBR cuidando do Estado, e a EBC como emissora pública, embora isso também tivesse problemas, porque, no fundo, quem mantinha a NBR era a EBC por convênio, né? Era feito um convênio, mas você pelo menos tinha uma separação institucional. Agora nem mais isso tem. Quer dizer, o Bolsonaro extinguiu a NBR e o governo Lula não parece disposto a retomá-la, e aí você tem uma confusão institucional que eu acho que fere de morte o papel público da EBC. Então eu lamento muito, assim como foi com a Janja, né, aquela entrevista anterior que ela organizou e tudo, e que agora seja também montado pela EBC, eu lamento. Em relação ao sucesso da mídia, eu acho que aí tem uma diferença grande. Quer dizer, o governo Lula se coloca como um desestímulo à organização da sociedade civil. É como se o Lula sempre foi isso, sinalizando o seguinte: vocês não precisam se organizar, vocês não precisam se mobilizar, porque eu estou aqui para dar conta da agenda de vocês, né? Ele funciona como uma figura de mediador que diz, tranquilo, porque eu agora estou aqui e eu represento a agenda de vocês, e acaba desestimulando a organização da sociedade civil nessa forma paternalista dele de lidar. Isso é diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era um governo de constante mobilização. Ele manteve a sua base num estado de histeria permanente ao longo dos 4 anos. Então, quando ele falava com a sociedade, aquelas lives dele, tudo, elas tinham uma tendência a serem muito maiores, porque você tinha uma base mobilizada, né? Quer gostemos ou não, é horrível dizer isso, o governo Bolsonaro mobilizou muito mais as suas bases do que os governos do PT, né? Então, esse estado de histeria permanente que ele manteve acabava repercutindo e dando audiência para as lives. Estava sempre ali num momento onde ele iria passar uma mensagem cifrada sobre algo que estava acontecendo, os inimigos estão chegando e uma mensagem precisa ser dita, e a base estava ali assistindo. O Lula, pelo contrário, o Lula, o que ele tem feito é desmobilizar a sociedade, dizendo, olha, a gente resolve isso. Então acaba que as lives são muito mais um momento para ele bater um papo, digamos, para ele esclarecer um pouco o que tem feito, conversar e tudo, mas ele não tem essa capacidade hoje. É horrível dizer isso, pensar do ponto de vista de um governo de esquerda, mas ele não tem essa capacidade de mobilização porque ele próprio renunciou a ela. Então, as lives vão acabar tendo dificuldade mesmo. Se elas não têm uma agenda... Na verdade, o que elas deveriam ser... você tem 2 possibilidades aí, né? Elas poderiam ser, de um lado,
uma real prestação de contas, um momento de transparência, um momento onde o governo efetivamente se abrisse para a sociedade, dissesse quais são as suas iniciativas, analisasse o cenário político, e tudo isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade são lives de agitação e propaganda, né? Que fosse ali, tipo, olha, vamos nos mobilizar, vamos nos organizar, nós temos uma agenda, que era exatamente o que o Bolsonaro fazia com a base dele. O Lula não tem nenhuma das duas perspectivas, né? Ele não está a fim de fazer, com certeza, um cenário de prestação de contas, de abertura, de transparência do governo, né? E, por outro lado, ele não está disposto a fazer nenhuma agitação e propaganda porque ele não quer mobilização, né? Não é essa a proposta, nunca foi essa a proposta do Lula. Então, ele vai ter muita dificuldade em criar audiência para essas lives. Em relação à comunicação do governo como um todo, eu acho ela catastrófica, né? Primeiro, porque foi deixada na mão de gente que não entende do assunto, né? O ministro da SECOM é uma pessoa que está ali porque aquilo é um cargo político. Ele efetivamente não tem um projeto, ele não entende essa nova realidade. Quer dizer, nós estamos vivendo aí um cenário de transformação de mídia, né? Um cenário onde a TV aberta continua sendo muito importante, aí você tem razão, usar os instrumentos que cabem ao governo, como convocação de rede nacional e tudo, continua sendo uma ferramenta importante, porque você tem boa parte da população ainda se informando pela TV aberta. Por outro lado, você tem todo esse novo cenário da internet, que traz desafios novos, que as próprias empresas que utilizam estão aprendendo, estão se mexendo no cenário que está todo mundo meio que tateando ainda. E o governo não tem nenhuma expertise para lidar com isso, né? Então, eu acho que é um governo que não sabe muitas vezes o que comunicar, bate cabeça, né, que não tem uma unidade ministerial, então fica também difícil, porque um está jogando de um jeito, outro está jogando de outro. O próprio Lula já várias vezes tentou fazer meio que um freio de arrumação para arrumar essa equipe. Então você não tem uma unidade no governo, por outro lado você não tem gente com conhecimento de causa para tocar uma política de comunicação, então ela tem sido até agora muito ruim.